Shalom a todos. Peço que fique até o fim para nós ouvirmos o que este profeta está ensinando aos seus discípulos, aos seus fiéis. Mas antes disso, quero ler com você 1 Timóteo capítulo 4, do seu versículo 1 a 2. A palavra diz: o Espírito de Deus disse claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e eles darão atenção aos espíritos enganadores, ensinamentos que vêm de demônios. E esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja a consciência está morta, como se fosse sido queimada com ferro e brasa. Espíritos enganadores, ensinamentos vindos do demônio. Fique, acompanha o que este profeta ensinou e depois disso, meu querido irmão, eu vou dar a minha opinião, mas vou falar o que a Bíblia nos ensina relativamente a isto. Obrigado, acompanhe. Todo cristão que não tem conexão com anjos é brincalhão. Every Christian that don't have connection with the angels is a player. Primeiro versículo que saímos lendo no livro de 1 de Pedro. The first verse we read in Peter, Aí nos diz o seguinte: he said this. e Jesus estava sentado à direita do Pai, And Jesus is sitting the right side of the Father. e nele está confiado os anjos, He's trusted into him the autoridades authority e poderes. powers. Você diz que você é cristão You say you are a Christian. e você não consegue mover batalhão de anjos You para poder cannot te defender. move an army of angels to defend you. Você vem me dizer que você é cristão? And you kept telling me that you are a Christian. Todo cristão tem que mover na dimensão dos anjos. Every Christian must move in the dimension of the Amada, angels. tem dinheiro que você não está a pegar até agora é porque você ainda não mandou anjos trazer o There dinheiro. are money you are not touching because you did not send angels to go and bring the money. Deus, você não pode lhe dar ordem. God, you cannot give him an order. Mas anjo você pode lhe mandar. An angel you can send him. Deus vive no céu. God lives in heaven. Os anjos estão disponíveis para os homens. The angels are available for men. Deus, God, vem me dar promoção no meu emprego. give me promotion in my job. Deus, God, vem me dar promoção no meu emprego. promote me in my job. Oração errada. Prayer that is bad is a wrong prayer. Ele vai deixar o trono dele para vir embaixo só para te dar He's promoção. about to leave his throne just to give you promotion. Senhor, vim falar com os anjos da God, promoção. I came to speak the Anjo angel da promotion. promoção. Promotion. Vem agora. Come now. Vem liberar a minha promoção. Give my Anjo da promotion. promoção. Angel promotion. Anjo do casamento. Angel marriage. Anjo das finanças. Angel finances. Todo cristão Every Christian deve ter boa relação com os anjos. must have a good relationship with angels. Amen. 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 Vou te dar um exemplo. I'll give you an example. Tudo bem? Sua saúde. O anjo de Deus disse para mim orar para você. Me pergunta por quê, vou te explicar. Ok. O anjo me disse ora para ele. E eu perguntei no anjo, vou orar para ele por quê? O anjo disse para mim orar para ti. Porque estou a ver caminhões de carros à tua volta. Estou a ver como alguém que sai de Luanda para a província. Está a dar voltas, mas é caminhão. De carros que você está a fazer viagem. Mini autocarro. É? Mini autocarro. Mini autocarro, estás a fazer viagem. Assim que você estava a viajar, Deus me disse que o anjo ouviu a oração de uma mulher. E ouviu o nome daquela mulher, Alice. Alice, quem é? É a minha esposa. É a tua querida esposa. Alice esteve a interceder e o anjo recebeu a tua oração. Alice estava a falar, Senhor, protege o meu marido. Porque o meu marido nos últimos tempos está sendo muito atacado. As coisas já não estão mais a dar certo no teu lado. Todas as coisas agora estão começando a dar erradamente. Antigamente fazias muito dinheiro com essas coisas. Mas de repente tudo começou a mornar. Escutei o anjo disse, ora para o Nelson. Nelson, quem é? Sou eu. Nelson Jorge. Sou eu. Quem é? Sou ele. Profetiza, pai. Creio que quem acompanhou até aqui ouviu o que este dito profeta está ensinando aos seus fiéis. Vou ler com você Efésios capítulo 5, do seu versículo 11 a 12, porque as pessoas vão perguntar, mas por que ele está fazendo isso? A palavra diz-nos o seguinte: não participe das coisas sem valor, o que outros fazem,
coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Nós não podemos participar nos falsos ensinamentos. Quando alguém ensina a mentira, quando alguém ensina a doutrina de demônio, quando alguém ensina uma doutrina para levar as pessoas na perdição, nós precisamos levantar e condenar o que esta pessoa está ensinando. Bom, para já, quem são os anjos? Quem são os anjos? Porque ele está ensinando para que as pessoas tenham comunhão com os anjos. Para que as pessoas tenham comunhão com os anjos. Quem são os anjos, meu querido irmão? Será que uma pessoa pode ter a comunhão com o anjo? Meu querido irmão, essas práticas, a Bíblia não incentiva essas práticas. A Bíblia não incentiva essas práticas. Dali vou ler com você Hebreus capítulo 1 do seu versículo 14. O que a Bíblia nos fala? Hebreus capítulo 1 do seu versículo 14. A Bíblia diz-nos o seguinte, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, o que são os anjos? Todos eles são o Espírito que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os anjos são o Espírito que serve a Deus, que Deus é quem envia os anjos às pessoas na qual, meu querido irmão, que vão herder a salvação. Deus é que envia os anjos, não é o homem comandar os anjos, não é o homem, meu querido irmão, pedir que os anjos viessem na sua vida, viessem lhe dar libertação, viessem lhe dar prosperidade. Não, os anjos são enviados por Deus. Deus é que envia os anjos, não é o homem que pode enviar um anjo. Quando já, meu irmão, um pastor está te ensinando para você adorar os anjos, para você chamar aos anjos, para você ter a comunhão com os anjos, este pastor está te ensinando, meu querido irmão, as coisas satânicas, ensinamentos ocultos, ensinamentos que vêm dos demônios. Apocalipse capítulo 22, do seu versículo 16. Apocalipse capítulo 22, do seu versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a você nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei de Davi, sou brilhante estrelas da manhã. Meu querido irmão, Deus é que envia os anjos. Não é você pedir os anjos. A nossa comunhão não é com os anjos. A nossa comunhão é com o Filho. 1 de João, capítulo 1, do seu versículo 3. A nossa comunhão não é com os anjos, mas a nossa comunhão é com Cristo. Jesus é que envia os seus anjos. Não é você, meu querido irmão, que você vai orar para um anjo, meu irmão. E se nós lermos Atos capítulo 5, do seu versículo 19, Atos capítulo 12, do seu versículo 5 a 12, nós vamos ver quando Pedro esteve preso, Deus enviou o seu anjo. Não é o Pedro que orou para que viesse o anjo para lhe libertar. Não, Deus é que enviou o anjo. Razão pela qual a palavra nos diz em Hebreus capítulo 1, do seu versículo 14, é que os anjos são os espíritos criados por Deus, que são em serviço de Deus para, meu querido irmão, Deus manda, ou seja, Deus manda esses anjos ao benefício daqueles que vão herder a salvação. E se nós lermos também Atos capítulo 27, do seu versículo 23, nós veremos Atos capítulo 27, do seu versículo 23, Atos capítulo 23, do seu versículo 11, que o Paulo esteve em dificuldades, meu querido irmão. Deus envia o anjo. Deus envia o anjo para vir alertar. Não é você que vai pedir ao anjo. Não é você que vai pedir ao anjo. Esses ensinamentos, meu irmão, esse profeta está levando
as almas na perdição, todas as almas que estão lá, meu querido irmão, estão na perdição, que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, razão pela qual não consigo suportar ouvir isso, sem antes, meu irmão, defender no sentido de proteger a igreja, corpo do Cristo, porque esses ensinamentos estão espalhados, meu querido irmão. Daniel capítulo 6, do seu versículo 22, o Daniel na cova dos leões, não foi o Daniel que chamou ao anjo, não foi o Daniel que chamou ao anjo, meu irmão, mas Deus envia o seu anjo. Deus envia o seu anjo para libertar o Daniel, É Deus que envia o anjo, não é um homem para entrar, que vai entrar em contato com o anjo, mas Deus, meu querido irmão, é que envia o anjo. Esse profeta está ensinando, meu irmão, coisas satânicas. Quando ele vos ensina para você entrar em contato com os anjos, simplesmente estão vos dizendo para vocês fazer pacto com o diabo, para você fazer pacto com o demônio, porque esses profetas, eles adoram, ou seja, trabalham com espíritos com o espírito dos mortos, com o espírito do cemitério. Isso não é bíblico. E a palavra nos disse também, meu querido irmão, Colossenses capítulo 2, do seu versículo 18 a 19. É preciso, meu irmão, que leias a Bíblia para você compreender quem te ensina a verdade, quem te ensina a mentira. Porque muitos falsos profetas se espalharam por ali no mundo inteiro. Colossenses capítulo 2, do seu versículo 18 a 19. A palavra diz o seguinte: não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjo. Não permita que alguém vos humilhe. Dizem que ele é melhor que você porque ele teve visões, porque ele tem adorado os anjos. Ouça, meu irmão, essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Eles não estão ligados a Cristo. Esse profeta, ou BM, sei lá, BM Samuel, não está ligado a Cristo. Esse profeta está ligado a Satanás. Ele não está ligado a Cristo. A palavra diz, ela não estão ligados a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo e alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamento. Assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Esse profeta não está ligado a Cristo. Se você pegar Apocalipse capítulo 19, do seu versículo 9 a 10, Deus envia o anjo ao João. E o João quis se adorar, se aproximar diante do anjo. O anjo negou. Ele disse, não pode se adorar, não pode se aproximar diante de mim. Todos nós somos servos. Única pessoa na qual nós devemos adorar é Deus. Única pessoa na qual nós devemos fazer culto é Deus. Bom, ele ensina dizendo que o anjo chama o anjo da bênção, anjo da vitória, anjo de casamento, anjo da promoção. Meu querido irmão, minha querida irmã, 1 Timóteo capítulo 2, do seu versículo 5, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só existe um mediador, não há anjo, mas é Jesus Cristo que é o mediador. A palavra nos disse também, meu irmão, em Marcos capítulo 11, do seu versículo 24 a 25, Jesus dizia, tudo que vocês pedirem em meu nome. Jesus não falou que tudo que vocês pedirem em nome do anjo, mas tudo que vocês pedirem em meu nome, creia que vocês vão receber. João capítulo 14, do seu versículo 13 e 14, Jesus Cristo disse, se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei para que o Pai seja honrado. João capítulo 15, do seu versículo, meu querido irmão, 7, Jesus dizendo, se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, pedem tudo que vocês quiserem, vos será dado, meu irmão. João capítulo 14, do seu versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho e
A verdade, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, 1 de João, capítulo 1, do seu versículo 3, a nossa comunhão é com Cristo Jesus. A nossa comunhão não é com os anjos. A nossa comunhão não é com os anjos, mas a nossa comunhão é com Jesus Cristo. Saia dessas igrejas, meu irmão. Saia dessas igrejas. Apocalipse capítulo 18, do seu versículo 4, a palavra disse, saia no meio dele para, meu irmão, não se contaminar dos seus pecados. Saia no meio dessas igrejas. Saia nessas igrejas. Isso não é igreja, mas uma sinagoga de Satanás. É uma sinagoga de Satanás. Esses ensinamentos estão espalhados pelas pessoas hipócritas. Muitos ensinamentos, muitos profetas hoje estão ensinando pessoas adorando os anjos. Isto, meu irmão, não tem sustento bíblico. Peço que você partilhe. Peço que você partilhe a mais pessoas. Eu quero ouvir a sua opinião relativamente a este assunto, porque ouvindo isso não consegui calar. Tive que falar, meu querido irmão, no sentido de preparar, no sentido de preservar a igreja que é o corpo do Cristo. Nós estamos vivendo um tempo complicado em que, meu irmão, muitos falsos profetas saíram por ali com o objetivo dele é levar as pessoas na perdição. Mas a minha oração é que o Senhor faça a graça e que a misericórdia do Senhor venha para todas essas pessoas que estão nessas sinagogas de Satanás, que o Senhor liberta em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau.